Careca do INSS presta depoimento na CPMI que investiga fraudes em aposentadorias. E você vai ver ainda. Mais da metade dos estudantes desiste do curso antes da formatura. E ainda, Receita Federal prepara a ferramenta 150 vezes maior do que o Pix. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia. Agora 11h30 pelo horário de Brasília. Uma ótima segunda-feira para você, um bom começo de semana. Para você que decidiu ficar bem informado no Redação Hit, vamos agora aos destaques deste dia 15 de setembro. E olha, preso pela Polícia Federal, o Careca do INSS presta depoimento nesta segunda na CPI, que investiga fraudes em desconto de benefícios a aposentados e pensionistas. Ele é considerado um dos articuladores do esquema que desviou bilhões de reais do Instituto Nacional de Seguridade Social. Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o Careca do INSS, presta depoimento na CPMI do INSS, que investiga os descontos ilegais em aposentadorias. Considerado peça-chave no esquema que desviou bilhões de reais do INSS, o empresário foi convocado na condição de investigado. Ele não será obrigado a responder a todas as perguntas feitas pelos parlamentares, caso entenda que isso poderá incriminá-lo. Na comissão, foram feitos 14 pedidos de convocação para ouvi-lo. Outros suspeitos de envolvimento no recebimento do dinheiro, que também estão sendo contatados, se predispuseram a ir à comissão do Congresso. Na sexta-feira, Antunes e o empresário Maurício Camizotti foram presos pela Polícia Federal por suspeita de envolvimento nas fraudes do INSS. Após a operação, a comissão enviou um pedido para o relator do inquérito no Supremo Tribunal Federal, ministro André Mendonça, para que Antunes fosse liberado para participar da oitiva na CPI, que foi acatado. Uma investigação da PF revelou um amplo esquema de fraudes e desvios de dinheiro de aposentadorias e pensões do INSS. Antunes é o lobista apontado pela PF como facilitador do caso. Associações e entidades cadastravam aposentados sem autorização, com assinaturas falsas, para descontar mensalidades dos benefícios pagos pelo INSS. Segundo as investigações, Antunes transferiu 9 milhões de reais para pessoas relacionadas a servidores do INSS entre 2023 e 2024. A CPMI aprovou a quebra dos sigilos bancários, fiscal e telefônica de Antunes. Já Camizotti é apontado pelos investigadores como sócio oculto de uma entidade e beneficiário das fraudes na Previdência. Acaba de sair a informação de que o Careca do INSS, que você acompanhou na reportagem, desistiu de prestar o depoimento que estava marcado para hoje na CPMI. Ele cancelou a reunião. O empresário era esperado em oitiva da comissão de inquérito. Vamos aguardar agora os próximos passos. O ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, está com anemia e apresentou lesões na pele. O político foi autorizado pela Justiça a deixar a prisão domiciliar para ir até um hospital ontem em Brasília. O ex-presidente Jair Bolsonaro está com anemia por ter se alimentado mal no último mês. A informação foi divulgada pelo médico Cláudio Birolini depois que o líder da direita deixou a prisão domiciliar no domingo para ir até o Hospital DF Star em Brasília. O profissional acrescentou que foram retiradas 8 lesões cutâneas que foram enviadas à biópsia para avaliação. Bolsonaro já cumpre uma ordem preventiva de prisão domiciliar em Brasília. Esta foi sua primeira aparição pública após ser condenado na última semana. O político não falou com a imprensa e apenas observou dezenas de simpatizantes que o aguardavam no local.
Bolsonaro mantém silêncio desde o final de julho, quando o STF o proibiu de se manifestar nas redes sociais, por considerar que ele as utilizou para obstruir a justiça. O ex-presidente foi submetido a várias operações por complicações decorrentes da facada que recebeu no abdômen durante a campanha eleitoral de 2018. O Supremo Tribunal Federal espera concluir até o fim deste ano o julgamento dos demais núcleos da tentativa de golpe que buscava manter o ex-mandatário no poder. Após condenar Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão, restam 23 pessoas no banco dos réus que aguardam julgamento. Os 3 núcleos estão na fase de alegações finais e hoje, inclusive, termina o prazo para o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apresentar o parecer conclusivo sobre o Núcleo 3, referente aos chamados kids pretos. E olha, em Israel, familiares de reféns mantidos em Gaza afirmaram que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu é um obstáculo para acabar com os ataques na faixa de Gaza. No último sábado, milhares de pessoas se manifestaram em Tel Aviv pedindo um acordo para a libertação dos cativos e o fim do conflito. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, é o principal obstáculo para a libertação dos reféns ainda em Gaza. A denúncia foi feita neste sábado pelo Fórum das Famílias de Reféns, principal organização israelense que reúne os parentes das pessoas em cativeiro. Um comunicado se referiu ao recente ataque israelense contra uma reunião de membros do Hamas no Catar, dizendo que cada vez que um acordo se aproxima, Netanyahu o sabota. A mesma opinião foi defendida por manifestantes que se reuniram na cidade de Tel Aviv. Esta semana testemunhamos o fracasso espetacular do primeiro-ministro quando ele apostou na vida dos reféns e tentou assassinar altos funcionários do Hamas durante as negociações para a libertação dos reféns. O presidente Trump disse ontem que toda vez que há progresso nas negociações, Netanyahu bombardeia alguém, mas não foram os líderes do Hamas que ele tentou bombardear. Era nossa chance como famílias de trazer nossos entes queridos para casa. Era nossa esperança como cidadãos de viver uma vida normal. O texto foi divulgado pouco depois de Premier acusar os líderes do movimento islamista palestino Hamas de estender a guerra e frustrar os esforços para alcançar um cessar-fogo. Milhares de israelenses se manifestaram pedindo um acordo que garanta a libertação dos reféns e o fim da guerra na faixa de Gaza. Primeiramente, tragam de volta os reféns e parem com essa maldita guerra. O fato de estarmos marchando aqui, estamos fazendo isso por todos, mas também é cada um por si. Eu me sentiria muito mal se não estivesse aqui protestando enquanto meus amigos estão lá. Meus amigos que são soldados e estão morrendo. Combatentes islamistas liderados pelo Hamas capturaram 251 pessoas durante os ataques de 7 de outubro de 2023 em Israel, que desencadearam a guerra em Gaza. 47 dos reféns continuam no território palestino, mas o exército diz que 25 deles morreram. O exército israelense afirmou que mais de 250 mil palestinos deixaram a cidade de Gaza em direção a outras áreas do território, após uma intensificação dos ataques na principal cidade da faixa de Gaza. As Nações Unidas estimam que cerca de 1 milhão de palestinos vivem em Gaza e arredores. As restrições à imprensa e as dificuldades de acesso a muitas áreas impedem a verificação de forma independente dos detalhes fornecidos pelos militares ou os relatórios da Agência de Defesa Civil do território palestino. O exército israelense lançou panfletos orientando os moradores dos distritos do oeste a deixarem a área, enquanto a Agência de Defesa Civil de Gaza informava sobre ataques aéreos contínuos. Estamos indo para Khan Yunis e não sabemos o que fazer. Estamos sempre mudando de lugar. Há pacientes conosco e não sabemos para onde ir. Não há zonas seguras.
Eles não estão mirando na resistência, mas sim em nós civis. Somos mulheres, crianças e idosos e não fizemos nada de errado. Há quase 70 mil mártires na guerra agora. Israel enfrenta crescente pressão internacional para encerrar sua ofensiva, mas afirma que está decidido a desmantelar o Hamas, no que descreve como um dos últimos redutos do grupo. Nas últimas semanas, os militares israelenses concentraram seus ataques em edifícios que, segundo eles, foram utilizados por militantes do grupo islamista. A ONU e membros da comunidade internacional alertaram contra a ofensiva militar com medo de que piore a já grave situação humanitária na cidade de Gaza, onde a ONU declarou que há uma situação de fome extrema. E após uma onda de protestos violentos que deixaram dezenas de mortos e levaram à renúncia do então premier, o Nepal começou a retomar a paz após a nomeação de uma primeira-ministra interina. A presença de soldados e tanques foi reduzida nas ruas da capital, Katmandu, onde lojas e templos reabriram as portas. A cidade foi palco de violentos protestos antigovernamentais, que terminaram com o parlamento em chamas e a renúncia do primeiro-ministro, deixando pelo menos 51 mortos e centenas de feridos. Sushila Kark, ex-presidente da Suprema Corte, se tornou a primeira mulher a comandar o governo do Nepal, com a promessa de restaurar a ordem e combater a corrupção, principal reivindicação dos manifestantes. Depois, o presidente ordenou a dissolução do parlamento e marcou a realização de eleições legislativas para 5 de março de 2026. A nova premier, de 73 anos, dedicou sua primeira ação neste sábado a visitar hospitais da capital e encontrar os feridos nos protestos, vítimas da repressão ordenada por seu antecessor, KP Sharma Oli, cujo paradeiro é desconhecido. Essa violência policial precipitou a queda do governo do então primeiro-ministro, líder do Partido Comunista e representante das elites nepalesas, que estava em seu 4º mandato desde 2015. Mais de 20% da população entre 15 e 24 anos está desempregada, segundo dados do Banco Mundial, e o PIB anual por habitante é de apenas $1.450, ou R$ 7.800 na cotação atual. Outras das tarefas imediatas que SARC deve assumir será garantir o retorno à ordem em todo o país, principalmente capturar os 12.500 presos que continuam foragidos depois que aproveitaram o caos dos distúrbios para fugir das prisões. E na Europa, a Romênia alertou que uma incursão de drones russos representa um novo desafio à segurança. As autoridades romenas denunciaram a entrada de aeronaves em seu território. A Romênia condenou neste domingo a intrusão de um drone russo em seu espaço aéreo durante um ataque na Ucrânia e alertou que as ações de Moscou representam um novo desafio para a segurança no Mar Negro. A incursão de sábado à noite na Romênia ocorreu 4 dias após a Polônia denunciar a entrada em seu território de 19 aeronaves russas que foram abatidas com a ajuda da OTAN. O Ministério das Relações Exteriores da Romênia informou na televisão privada Digi24 que o embaixador russo em Bucareste, Vladimir Lipaev, havia sido convocado para comunicar claramente o protesto da Romênia pela intrusão do drone. Tanto a Romênia quanto a Polônia, que fazem parte da OTAN e da União Europeia, estão em estado de alerta. O Ministério da Defesa romeno informou em um comunicado que o drone não sobrevoou áreas povoadas e não representou uma ameaça iminente para a população. E veja a seguir, Receita Federal prepara a plataforma 150 vezes maior que o Pix. E agora vamos ver uma câmera ao vivo na cidade de Chapecó, oeste de Santa Catarina. 22 graus. O Redação Hit volta já.
11 horas e 47 minutos agora, o Redação Hit está de volta. A China iniciou negociações comerciais com os Estados Unidos em Madrid, na Espanha. O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, e autoridades chinesas de alto escalão participam das conversas. A China e os Estados Unidos iniciaram negociações comerciais em Madrid no domingo. O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, e autoridades chinesas de alto escalão, incluindo o vice-primeiro-ministro He Lifeng, participam das negociações. Pequim informou que sua delegação vai permanecer na capital espanhola até quarta-feira. China e Estados Unidos se acusam mutuamente de agravar as tensões comerciais, que levaram ambos os lados a impor tarifas este ano, que em determinado momento alcançaram 3 dígitos. Desde então, os dois lados chegaram a um acordo para aliviar as tensões, reduzindo temporariamente suas tarifas para 30% para os Estados Unidos e 10% para a China. Em agosto, eles adiaram a reimposição de tarifas mais altas por 90 dias, até 10 de novembro. Os representantes também planejam discutir a situação do TikTok, depois que a China pediu aos Estados Unidos que resolvessem a disputa por meio do diálogo. Uma lei federal que exigia a venda ou proibição da plataforma, de propriedade da empresa chinesa ByteDance, por motivos de segurança nacional, deveria entrar em vigor um dia antes da posse de Donald Trump em 20 de janeiro. Mas o presidente republicano suspendeu a proibição e, em meados de junho, estendeu em 90 dias o prazo para o aplicativo encontrar um comprador não chinês, como condição para não ser banido dos Estados Unidos. O novo prazo expira na quarta-feira. Entrar na faculdade continua sendo um dos principais projetos de vida de jovens brasileiros. Mas o caminho até o diploma nem sempre se torna realidade. E a questão financeira é uma das principais causas da evasão de estudantes. Uma pesquisa do IBRE-FGV mostra que no segundo trimestre do ano passado, quem tinha ensino superior completo recebia, em média, 126% a mais do que pessoas com apenas o ensino médio ou faculdade incompleta. Ou seja, a médio e longo prazos, a ausência de diploma compromete o acesso ao mercado de trabalho e dificulta a candidatura em vagas que oferecem melhores salários e benefícios. Um levantamento do Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior mostra que mais da metade dos estudantes desiste antes da formatura. Para especialistas, a evasão é resultado de múltiplos fatores, incluindo dificuldades financeiras, falta de identificação com o curso e a necessidade de trabalhar para se sustentar, e com isso falta tempo para se dedicar aos estudos. Grande parte das desistências são de estudantes de baixa renda que não conseguem arcar com as mensalidades e custos extras que as disciplinas exigem, além de transporte, especialmente em instituições privadas. Quando se trata de ensino à distância, a situação é ainda mais crítica. Quase 64% dos matriculados não concluem a graduação. A interação limitada com professores e colegas, o isolamento e a necessidade de disciplina extra são os principais fatores que contribuem para o alto índice de desistências. E além do prejuízo pessoal e profissional para os estudantes, há ainda problemas enfrentados pelas universidades como a queda de receita e o comprometimento da reputação. Um desafio enorme em manter os alunos engajados até a conclusão da graduação. A Receita Federal prepara para a reforma tributária uma plataforma tecnológica inédita no mundo para operacionalizar os pagamentos dos impostos sobre produtos e serviços. Pelo sistema 150 vezes maior que o Pix, devem transitar cerca de 70 bilhões de documentos anualmente. A plataforma que a Receita Federal prepara para a reforma tributária vai viabilizar e estruturar o pagamento dos futuros impostos sobre valor agregado, o IVA, sobre produtos e serviços. De acordo com o fisco, o novo sistema será 150 vezes maior do que o Pix, a ferramenta de transferências em tempo real do Banco Central. Por ele,
estão previstos que podem transitar cerca de 70 bilhões de documentos anualmente. Essa nova ferramenta da Receita vai recolher os impostos sobre o consumo, calcular e permitir o abatimento de tributos já pagos em cadeias anteriores da produção. Ele também viabiliza o cálculo do cashback para a população de baixa renda, ou seja, a devolução de parte dos tributos pagos. Milhares de pessoas, incluindo técnicos da Receita Federal, desenvolvedores contratados pelo Serviço Federal de Processamento de Dados, interlocutores do mercado financeiro e até engenheiros das Big Techs, trabalham para viabilizar a ferramenta. Um dos módulos da plataforma, chamado de Split Payment, permitirá que o valor dos tributos seja direcionado em tempo real para o governo, estados e municípios, reduzindo a sonegação fiscal. O novo sistema também permitirá o cálculo do imposto já pago em cadeias anteriores da produção, permitindo o abatimento rápido pelas empresas. De acordo com o governo, a nova plataforma tecnológica também reduzirá os erros de cálculo ou de classificação dos produtos pelas empresas. Será oferecida, por exemplo, uma calculadora oficial e, no caso de erro, o empresário será avisado antes de ser autuado. E olha, mudando de assunto, o velório do multi-instrumentista Hermeto Pascoal acontece hoje em Bangu, no Rio de Janeiro, próximo ao bairro Jabor, onde viveu grande parte da vida. O artista morreu no sábado, aos 89 anos, em decorrência de falência múltipla dos órgãos. A cerimônia será aberta ao público entre 2 horas da tarde e 9 da noite. Considerado um gênio da música experimental, Hermeto Pascoal ficou conhecido por transformar sons do cotidiano em arte, desde o barulho da água até o sopro do vento. Sua carreira atravessou fronteiras com colaborações internacionais e reconhecimento mundial. Recebeu o título de doutor honoris causa da Juilliard em Nova York em 2023 e conquistou 3 vezes o Grammy Latino. Nascido em Alagoas, desde cedo improvisava sons com os materiais que encontrava e aos 10 anos já tocava acordeão, um de seus primeiros instrumentos. Sua última apresentação no Brasil aconteceu em junho deste ano. O músico cancelou alguns shows no último ano, mas não revelou publicamente detalhes sobre sua saúde. Hermeto, que tinha 89 anos, estava internado no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. O músico havia cancelado a participação no festival Acessa BH, no Centro Cultural Unimer, no meio da semana, após ser hospitalizado. Mesmo assim, o grupo Nave Mãe decidiu manter o espetáculo, que foi transmitido por chamada de vídeo para o quarto onde Hermeto estava, ao lado de familiares. Reconhecido como um dos artistas mais criativos e admirados da música brasileira, ele atuou como compositor, arranjador, multi-instrumentista e mestre da improvisação. O artista deixa 6 filhos, 13 netos e 10 bisnetos. Toda a nossa solidariedade, amigos e familiares. O Brasil perde, olha, um grande artista. E a gente encerra com imagens agora do alto da capital paulista, termômetros marcando 24 graus. Céu tá bonito em São Paulo. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente semana para você. Até amanhã, às 11h30 em ponto.